Eu agradeço de coração a oportunidade, é um prazer imenso estar aqui, essa igreja que eu aprendi a amar, muitos amigos, irmãos, enfim, bênçãos de Deus, né? Que a graça do Senhor Jesus possa falar de forma extraordinária na sua vida, você que nos acompanha pela internet, é claro, que Deus mais uma vez possa, quem sabe, trazer respostas às suas inquietações, não por amor de Jesus, isso só é possível através da palavra de Deus. Amém? Vamos abrir a Bíblia? Abram vossas Bíblias no capítulo 10, do verso 6. O nosso tema vai aparecer na tela aí, né? Já não há mais demora. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o tempo e como o tempo se relaciona com a profecia bíblica. Nós vamos perceber que o plano da salvação criado por Deus está muito relacionado com o tempo. Vamos ler Apocalipse 10, verso 6? Está escrito assim, ó. E jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Já não haverá demora. Já não haverá demora. Já não haverá mais tempo. A palavra grega utilizada aqui é cronos. Se refere ao nosso tempo mesmo, ao tempo histórico. A Bíblia está declarando que findou-se um tempo e começou um outro tempo. Mas antes de nós continuarmos discorrendo sobre esse texto, deixa eu pontuar outras coisas interessantes. Como eu falei a princípio, a Bíblia fala muito sobre o tempo. E o plano da salvação tem íntima relação com este tempo. O que eu estou querendo dizer, amigas, é que o pecado tem prazo de validade, amém? Ele não vai durar para sempre. Ele tem prazo de validade, haverá um tempo, chegará um tempo em que o pecado não mais existirá. O mal não vai durar para sempre. Amém? Essa é a boa notícia da noite. São as boas novas do Evangelho. Um dia o Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens do céu e vai dar cabo do mal, vai destruir o mal para sempre. Portanto, nessa linha de raciocínio, todas as profecias bíblicas estão sob a plataforma da linha do tempo profético. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Ou seja, a história ela é linear, ok? Ela segue o seu curso. Deus é o maestro, né? É aquele que conduz, é aquele que está orquestrando ali a história. E a Bíblia declara que ele atua na história para a salvação do homem. Amém? Mesmo vivendo num tempo eterno, porque Deus é eterno, ele atua na história para te alcançar, para me alcançar, para nos salvar. Amém? E a Bíblia vai apresentar diversos textos bíblicos que provam, que se relacionam com isso. Na verdade, este é o conceito de profecia. Profecia é a ação de Deus na história para a salvação do homem. Amém? Então vejam só, a criação, dentro desta linha de tempo profético. Quando Deus cria, ele se auto-revela. Vocês sabiam disso? Quando Deus cria, ele se auto-revela, ele se manifesta, ele se expõe. Logo, a criação é a manifestação de um ser divino, imensurável e transcendente. Amigos, irmãos, quando Deus cria, ele se aproxima. Não sei se vocês conseguem me entender. A criação é uma manifestação do amor de Deus. Tudo que entendemos sobre Deus, o nosso conceito de Deus, o conceito que você tem de Deus, parte da criação. É a partir da criação que a gente concebe a ideia de Deus. Dentro dessa linha do tempo profético, nós percebemos que a criação, ela aponta para o próprio caráter de Deus, Criador. Quando a Bíblia declara que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa que, de uma forma especial, nós estamos conectados com Ele, nós somos parecidos com Ele. E nós dependemos totalmente dEle.
Você já havia parado para pensar que você tem traços do Criador? É claro que o pecado desvirtuou um pouco isso, mas ainda há indícios de nós do próprio Criador. A Bíblia é clara em dizer que fomos criados à imagem e semelhança dele. Deus fez questão de deixar suas marcas, como alguns falam, suas digitais, não só na natureza, mas no próprio ser humano. Então, o nosso caminho de volta é para Deus. A nossa identidade está em Deus. O nosso propósito está em Deus. Somos criados para glorificar a Deus, a sua imagem e semelhança. Amém? A Bíblia até diz, no capítulo 17 do livro de Atos, no verso 27, o apóstolo Paulo, no seu discurso, ele diz o seguinte: porque nele, em Cristo Jesus, vivemos e nos movemos e existimos, pois somos geração de Deus, diz o apóstolo Paulo. Portanto, a criação da terra é um ponto na eternidade, no espaço infinito do universo. Deus cria o tempo histórico e se comunica com suas criaturas. Eu fico impressionado com isso, irmão, sabe? E é difícil até para a mente humana entender nos mínimos detalhes esse fenômeno. Um Deus eterno, transcendente, ele cria o tempo histórico, que é relacionado à criação, e se comunica com as suas criaturas. Ele se rebaixa, ele vem descendo na escala para te alcançar, para me alcançar, para dizer que você é importante, que você vale o sangue dele, para te restaurar, para te trazer de volta e para te ortogar, para te presentear com a salvação por meio de Cristo Jesus. Isto é simplesmente extraordinário. Por isso que o salmista vai se referir a Deus dizendo que de forma assombrosa ele foi criado. Paulo vai dizer que isso é um mistério do Evangelho, agora revelado, descortinado em Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo é extraordinário, queridos. O apóstolo Paulo fala que é o poder de Deus. A palavra grega é dínamos, que vem de dinamite. É o poder de Deus, destrói a ação do pecado na vida do ser humano arrependido, que se volta agora para Deus e passa a ser uma nova criatura, é restaurado completamente. Esse é o Evangelho de Cristo. É no Senhor Jesus que encontramos a nossa direção, que encontramos o sentido da vida. Agora percebam que quando o pecado surge, o pecado altera um pouco essa questão do tempo, uma vez que o pecado gera morte, e morte eterna. É necessário agora que mais uma vez o Criador se manifeste e venha em busca do pecador, da ovelha que se perdeu. Por isso nós vemos no primeiro relato, a primeira ação de Deus salvífica, logo lá no Éden, quando Deus chama Adão: Adão, Adão, onde estás? Deus toma a iniciativa para buscar aquilo que se perdeu. Deus toma a iniciativa para restaurar o ser humano. Então, amigos, a gente percebe que o pecado, como a Bíblia mesmo declara no livro de Tiago, o pecado é a transgressão da lei. Na linguagem hebraica, no sentido hebraico, é errar o alvo, desprezar o padrão estabelecido por Deus, uma deturpação da ordem pré-estabelecida. O pecado interrompe a vida, como nós sabemos. Destrói a harmonia entre o Criador e a criatura, levando a terra de volta ao caos. Como é que nós vemos isso? O milênio, por exemplo, é o resultado do pecado. De certa forma, o milênio após a volta de Cristo, que é um lapso do tempo em que a terra estará toda destruída em trevas, vocês percebem que ela volta praticamente ao estado em que ela era antes da criação. No princípio criou Deus, havia trevas sobre o abismo, e a mesma palavra que é usada ali, sobre trevas, no abismo, sem forma e vazia, o profeta Isaías também usa se referindo a este estado da terra após a volta de Cristo. É como se Deus, de forma proposital, depois que ele salva o ser humano e agora se prepara para restaurar a terra, é como se ele entregasse agora a terra nas mãos do diabo. Vejam só,
durante o milênio. O diabo está preso, confinado na terra. Deus, é como se Deus estivesse dizendo para ele: você não queria ser o Criador? Você não se dizia Deus? Não queria o teu reino? Vamos ver se tu consegue criar do nada como eu fiz. Está aqui a terra. Os meus filhos estão comigo. Os teus estão mortos. Vamos ver se tu tem poder de ressuscitá-los e de restaurar todas as coisas como eu tenho. E passam-se 1000 anos e o diabo não faz nada. Porque não tem poder. Então o milênio também é para dar essa ideia. Certo? De que o diabo não tem poder para criar nem restaurar nada. Por isso que o milênio se constitui na prisão dele ali, antes de Deus dar o veredito final para a destruição completa do pecado, do diabo e seus anjos caídos. Então nós vemos ali o que o pecado faz, o que o pecado destrói, como ele leva a terra de volta ao caos. Em outras palavras, o pecado é um lapso no tempo criado por Deus. Ou seja, o pecado, como eu já falei, eu vou bater nessa tecla, ele tem um prazo de validade. Amém, irmãos? Diga amém, você que está nos assistindo aí também, porque um dia todo o mal vai passar. O profeta João, no capítulo 21 de Apocalipse, ele contempla em visão a nova terra descendo, vindo novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o meu verso preferido: e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Haverá a morte da morte. É redundante, né? Mas é isso que a Bíblia fala mesmo. A morte foi tragada, e agora só a eternidade na presença de Deus. O lapso do tempo que o pecado causou agora foi restaurado, foi resolvido. Agora, os filhos de Deus viverão a eternidade com Cristo. Gozarão de todas as maravilhas do céu, da nova cidade, da Jerusalém celestial que Deus preparou. Portanto, amados, o pecado é um lapso no tempo criado por Deus. Tem um prazo de validade, mas o Evangelho de Deus é eterno. Apocalipse capítulo 14. João chama o Evangelho de Evangelho eterno. E surge uma pergunta: por que eterno? Se nós concebemos a ideia de que o Evangelho de Cristo, ele surge a partir da entrada do pecado, porque ele é boas novas de salvação, por que João chama o Evangelho de eterno? Porque o pecado não é eterno, o pecado teve um começo e terá um fim. Isso está definido? A resposta, queridos, é porque o Evangelho transcende a ideia de pecado. O Evangelho tem a ver também com a natureza de Deus, que é salvífica. O Evangelho tem a ver com a adoração, além da salvação do pecado. Por isso ele é eterno. Porque mesmo na nova terra, onde não haverá mais pecado, né, o Evangelho continuará no sentido de adoração. E nós contemplaremos para sempre as marcas de Cristo, não é? Que foram feitas lá na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós pudéssemos ter, por sua graça, a oportunidade de abraçar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então não se esqueça disso. Há um propósito maior. Há um propósito de Deus para a sua vida. O pecado tem prazo de validade. Com o surgimento dele, o inimigo conseguiu instalar uma condição anestésica que nos rouba a sensação de existir. Todavia, o Evangelho quebra isso, desperta o ser humano, ressuscita ele, o arranca das trevas, do lamaçal de pecado e o leva de volta para os braços do Salvador Jesus. Amém, irmãos? Percebam como o tempo se relaciona com a salvação. E Deus é apresentado na Bíblia como alguém que tem pressa, né? Sempre no sentido de urgência, para buscar o pecador, para salvar aquele que se perdeu, para encontrar a ovelha perdida. Portanto, amigos, o tempo da visitação de Deus está chegando. O tempo da manifestação de Deus, quando Ele vai de uma vez por todas restaurar essa terra, é chegado. Mais alguns acontecimentos na linha
do tempo profético, e Jesus vai rasgar as nuvens do céu e reunir o seu povo, conforme Mateus 24 menciona, né? Vamos ler esse texto, depois a gente vai voltar para o capítulo 10, verso 6, porque tem muita coisa interessante para vermos ali. Em Mateus 24, ali há o relato da volta de Jesus em detalhes, quando no discurso de Cristo ali no Monte das Oliveiras, né, o famoso discurso escatológico, em resposta a algumas perguntas que os discípulos fizeram, Jesus faz um relato ali dos eventos finais e ele vai coroar o seu discurso, vai encerrar falando da sua própria volta. Ali no capítulo 24 e os versos, a partir do verso 29, 30 e 31. Acompanhe aí e vamos ler juntos. A Bíblia diz assim, ó: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande conglodo de trombeta, os quais se reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Amém, aleluia, irmãos. Jesus está voltando, ele vem buscar o seu povo, ele vem reclamar a sua igreja como sua, aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que foram fiéis até o último instante. Jesus está declarando que ele vai vir e vai ressuscitar aqueles que são seus. Paulo confirma essa ideia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. E ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados para o encontro de Cristo nos ares. Essa é a sua esperança? Você crê nisso, meu amigo? Essa é a maior promessa de Deus. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Sabe o que acontece, meu amigo? Deus não aguenta mais essa distância entre o céu e a terra, entre os seus filhos e ele. Jesus não vê a hora de nos abraçar na eternidade, de conversar conosco, de estar com a gente para sempre. Por isso, como diz o hino do famoso quarteto Arautos do Rei, é só um pouco mais, e ele vai vir buscar o seu povo, a sua igreja. Amém? Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, esse é um dos textos principais da nossa mensagem hoje. Ainda dentro deste raciocínio da linha do tempo, certo? Até a volta de Cristo, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala nesse texto. Olha que interessante, Gálatas capítulo 4, pegue aí a sua Bíblia, você que está nos acompanhando pela internet, se não está ainda com a sua Bíblia, pegue lá a sua Bíblia, ou possa usar também o seu celular, e vamos ler junto esse texto aqui, de Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, muito interessante. Está escrito assim, ó. Gálatas 4. Verso 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Vindo à plenitude do tempo. Olha como o tempo se relaciona com a salvação. Ou seja, chegou o tempo exato no relógio de Deus e o seu Filho veio. Em um ponto na eternidade, Deus criou. Em um ponto na história, Deus encarnou para reivindicar, recriar e estabelecer a ordem e o padrão original.
Ele veio para restaurar todas as coisas e para redimir o homem. Por isso que é interessante a expressão que Paulo usa, na plenitude dos tempos, tanto no relógio de Deus. Percebo que a palavra tempo está no plural, tempos. O texto se refere tanto à eternidade de Deus como o tempo histórico da criação. Deus veio para restaurar este lapso que o pecado causou, unindo novamente o tempo da criação com o tempo da eternidade. E Ele faz isso em sua própria natureza, porque Ele é totalmente humano e totalmente Deus. Amém? Cristo veio tapar a brecha que o pecado causou, amigos. Cristo veio corrigir esse lapso que o pecado causou no tempo, o tempo histórico, a eternidade. Ele veio para restaurar todas as coisas. A Bíblia diz, na verdade o Espírito de profecia confirma que Ele é a ponte sobre o abismo. Em Cristo Jesus todas as coisas são restauradas. Ele é aquela escada que Jacó viu no sonho, que conduz ao céu. Lembra que ele declarou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o único que pode nos salvar. É o único intercessor, o nosso advogado, que está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós, para garantir a nossa salvação. Louvado seja Deus. Você vale o sangue de Cristo, meu amigo. Você é a coisa mais importante que Deus tem nesse planeta. Por isso Ele derramou o seu sangue para te salvar, para te resgatar, para te trazer de volta, para dizer que há esperança para ti, há um céu preparado para você e para mim. Amém? Louvado seja Deus. Agora, voltando no texto inicial, de Apocalipse 10, verso 6, vamos entender um pouco o contexto profético desse texto, dessa declaração tão solene, que é um marco no tempo profético. Apocalipse 10, verso 6, se você não desmarcou, volte novamente lá e vamos conversar um pouquinho mais sobre esse texto. Apocalipse 10 está ali entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. É como se fosse um intervalo ali na sequência das trombetas, assim como há um intervalo também na sequência dos 7 selos do Apocalipse. Isso é bem interessante, eu preciso pontuar. Né? O Apocalipse tem esses fenômenos, né? Tem alguns intervalos nas sequências aqui. E aqui, no capítulo 10, que é um capítulo especial, escatológico, que fala de um grande movimento profético, e ele aponta para o cumprimento da maior profecia bíblica. O verso 6, como nós lemos inicialmente, diz assim, vamos ler novamente. E jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo tudo quanto neles existe, já não haverá mais demora, já não haverá mais tempo. O outro texto que está em paralelo com este está em Daniel capítulo 12, em que também é feito um juramento acerca do tempo. Lá em Daniel, no caso, a profecia bíblica, ela é cerrada. Aqui em Apocalipse 10, ela é aberta, né? Tão certo que esse anjo, que os especialistas, os grandes teólogos acreditam que é uma referência ao próprio Cristo, porque ele coloca o pé direito sobre a terra e os pés esquerdos sobre o mar, e faz o juramento, dizendo que não haverá mais tempo. Nós entendemos que esse aspecto da profecia de Apocalipse 10, verso 6, aponta para 1844, quando Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo, começando a sua última fase de intercessão em prol do seu povo. E a partir dessa declaração, não existe mais tempo profético, profecia com tempo definido, desde 1844, 22 de outubro. É isso que o texto está falando. Por isso que eu considero como um marco do tempo profético. Irmãos, apenas mais alguns acontecimentos e Jesus voltará em glória. Amém? O texto está apontando para um tempo em que começou o selamento do povo de Deus. E começou pelos mortos. Não sabemos quando começará pelos vivos. Mas todos os mortos que professaram a Cristo desde Abel estão sendo
investigados, analisados. Lá em Daniel capítulo 7, é dito que os livros se abrem, um julgamento ali é apresentado e o selamento começou dentre os mortos. Você está pronto, meu irmão? Será que eu estou pronto? Será que se Cristo voltasse hoje, estaríamos aptos para sermos arrebatados para o encontro do Senhor Jesus? São perguntas que precisamos fazer todos os dias. São perguntas que precisamos responder para nós mesmos, refletindo sobre a nossa vida espiritual, a nossa comunhão e relacionamento com Deus. Então, Apocalipse 10, verso 6, indo para a parte final, ele apresenta o fim do tempo profético. Ele se refere ao tempo do fim, que começou desde 1798. É o início do juízo. É o último tempo antes da volta de Jesus. Portanto, meu amado, meu apelo nessa noite é que permaneçamos firmes nos braços do Senhor Jesus. Não vale a pena ser iludido pelas maravilhas que o mundo apresenta. O que Jesus tem guardado e preparado para nós é infinitamente melhor do que tudo que você possa imaginar. Já está tudo pronto, ele já traçou o caminho. Começou o processo de expiação na cruz, não terminou lá. Ele está finalizando a destra do Pai pelo processo de intercessão para garantir a nossa salvação. Quando ele sair do santuário celestial, Cristo vem buscar sua igreja, vem buscar o seu povo, e que todos nós estejamos entre o povo que vai contemplar Jesus em glória. Amém? Que você que nos assiste, que nos acompanha, esteja entre o grupo que vai dizer assim para Cristo quando ele voltar: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, em quem aguardávamos, e Ele nos salvará. E sabe o que mais, meu irmão, meu amigo? Nós ouviremos do próprio Deus as seguintes palavras: vinde, benditos de meu Pai, entrem e tomem posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe, que Deus possa derramar o seu Santo Espírito sobre esta igreja aqui, Igreja Central de Americana, e na tua família aí, de onde você está acompanhando, e estejamos a cada dia nos preparando para a volta do Senhor Jesus, porque já não há mais tempo, já não há mais demora. Louvado seja Deus por sua vida. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, Pai amado, porque só o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Nós estamos saindo agora do templo, da igreja, mas não da tua presença, porque queremos continuar contigo, queremos continuar desfrutando do teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que são tantos que nem conseguimos mensurar, mas o teu sangue tem poder e restaura, e temos fé que lá na cruz tu começou o processo de salvação de cada um de nós. Somos salvos, ó Pai, e essa salvação é confirmada no santuário celestial por meio da tua intercessão. Através das profecias, ó Pai, dos acontecimentos da linha profética, percebemos a proximidade da tua vinda. Depois da declaração, já não há mais demora do anjo, que é a tua própria pessoa, nós entendemos que só um pouco mais e estaremos no céu contigo. Chegou a hora, ó Pai, de tu arrebatar o teu povo, de tu reavivar a tua igreja para estarmos prontos para esse dia. Continue abençoando ricamente a Igreja Central de Americana, o Ministério do Pastor que está atuando aqui, e cada amigo, cada irmão que está nos acompanhando pela internet. São as nossas petições, é o meu pedido de oração, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.